E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo sobre serial killers e algumas de suas declarações que tem muito a ver com a vida que eles tiveram, e aí a gente vai contar e explicar um pouquinho disso, certo? Qual que é a meta de like de hoje, Nicolas e Ari Dias? Vamos lá. 15 mil. Eu voto em 16 mil. Nossa. 15.500 então pra fazer a média ali, então 15.500 é a meta de hoje. Vamos pro nosso primeiro psicopatinho aqui, uma pessoa incrível, uma pessoa feliz. Gary Ridgway, ou o matador do Green River, ou Rio Verde. Eu não acredito no homem, Deus ou no diabo. Eu odeio toda a maldita raça humana, inclusive eu. Eu escolhi prostitutas porque pensei que poderia matar quantas delas eu quisesse sem ser pego. Também as escolhi como vítimas porque elas eram fáceis de serem apanhadas sem serem notadas. Gary era um dos 3 filhos de Mary e Thomas Ridgway. A vida dele, como a de quase todo serial killer, teve muitos problemas na infância, tá ligado? É meio que um padrão isso daí. E nesse padrão ele conta que a mãe dele era muito agressiva e ele tinha uma relação de querer matar a mãe dele e ao mesmo tempo querer transar com ela. Então ele tinha um tesão na mãe dele e também sonhava em matar ela. Inclusive ele falava que era normal ele gozar quando sonhava em matar a mãe dele. Então... Na verdade, então ele já era meio louco. Ele tinha esses probleminhas aí, que coisa pouca, bobeira. Quando ele era adolescente, já na adolescência, ele manifestou essa raiva dele. Aos 16 anos, ele pegou uma criança de 6 anos, levou pra uma floresta e esfaqueou ela, dando uma facada na barriga e outra na costela. A criança sobreviveu, não sei como que a criança sobreviveu, mas a criança sobreviveu e ela contou pra polícia o que tinha acontecido. Quando a criança deu depoimento, ela disse que o Gary, na hora que foi embora e deixou ela, saiu rindo, dando gargalhada alto. Então, tipo, isso já mostrava que o cara realmente podia ser um louco. Eu não sei por que, caralhos, ele não foi preso. Ele ficou meio que com acompanhamento, mas talvez pelo fato dele ter escolhido uma carreira dentro da marinha, ele acabou ganhando uma moral e foram deixando, tá ligado? E ele foi pra marinha e ficou lá um bom tempo. Aos 20 anos ele casou pela primeira vez. Ele casou com essa mulher e tanto ela quanto as outras namoradas dele disse que ele era um cara que era compulsivo sexualmente, ou seja, ele obrigava elas a transar o tempo todo e às vezes na rua, onde fosse, ele obrigava mesmo, tá ligado? A gente tá falando de psicopata, a gente não tá falando de um cara que gosta de transar, não pensa que é um negócio legal, é tipo um negócio que, tipo assim, você vai ter que fazer isso aqui agora e a gente vai fazer, senão, sei lá, tá ligado? E elas continuavam com ele, ninguém... Tipo... Não, elas foram separando, todas elas foram separando dele, obviamente. Esse apetite sexual dele desenfreado, obviamente, com ele na marinha, era revertido em quê? Em prostituta. E por isso ele começou a transar com várias e várias prostitutas, até que ele pegou gonorreia. E aí ele não pôde continuar lá na marinha. Teve que voltar pra casa, e aí talvez foi nessa época que ele começou a ficar um pouco puto com as prostitutas. Pô, mas tipo, ele esfaquear uma criança, tudo bem, agora gonorreia não, você vai pra casa. É, exatamente, é tipo isso, é prioridades, né, meu amor? E aí, ele voltou pra casa e quando ele estava em casa, ele começou a caçar prostitutas. Ele matava as prostitutas e pra poder pegar essas prostitutas, ele era uma pessoa muito simpática e muito carismática, ele ia lá, convencia as mulheres. Aliás, ele era muito bom de papo, tanto é que ele levava várias mulheres pra casa dele ou pro caminhão dele, tá ligado? Então, as mulheres viam ele na rua, conheciam na rua e topavam ir com ele pra casa. E quando chegavam no caminhão ou em casa, ele matava elas, fosse na facada ou fosse com um cinto daqueles cinto de calça mesmo, sabe? Ele estrangulava elas e depois de mortas, ele estuprava elas. Então era uma pessoa aí bem violenta. Depois de estuprar, ele jogava elas no Rio Verde, que é o Green River, por isso que ele é o assassino do Green River. E ele jogava os corpos lá e voltava com frequência no rio pra ver onde estavam os corpos. E quando achava os corpos, ele estuprava novamente os cadáveres. Então ele estuprava e era normal, em algumas dessas vezes, por exemplo, putz, como é que eu vou falar isso sem ser muito forte pra vocês poderem entender. Quando ele tava fazendo o ato ali com o cadáver, era normal, por exemplo, ele morder pedaços das costas dos cadáveres, por exemplo. Podre. Já podre, depois de algum tempo. Então ele era um cara muito problemático mesmo. Em 1980, pela primeira vez, foram chamar ele para dar um depoimento pra polícia. E de 1980 até 87, ele foi dando depoimentos e sempre se dizendo inocente. Em 87, inclusive, ele topou fazer um exame de urina e fornecer cabelo e saliva pra polícia, e por isso ele acabou que não foi preso. Porque a polícia falou, ele tá ajudando, tá cooperando, ele pode continuar solto durante a investigação. Ele ficou solto e só
quando. Vocês veem que não é só no Brasil que isso acontece. Só em 2001 ele foi preso. Muito tempo depois, já quase no final da vida dele. Mas a pena dele foi bem forte. Isso também tem a ver porque ele só conseguiu em 2001 talvez uma tecnologia que pudesse ajudar o caso, que era a tecnologia do DNA, tá ligado? Era uma tecnologia mais recente, antigamente não tinha tanto. Como ficou mais banalizado nos anos 2000, ficou fácil pra eles usarem o DNA e achar quem era. Eles provaram que era ele e ele recebeu 48 sentenças de prisão perpétua. É engraçado, né? Ele fala, pô, como é que ele vai cumprir 48 perpétua? Não tem como, que perpétua é pra sempre. Isso é porque, digamos que ele perca uma perpétua, ele comprove que ele é inocente de uma, ele vai ter 47 pra derrubar agora. Então, tipo, fizeram isso e foram, ele até tentou derrubar. Tem alguns sites que falam que ele chegou a ter 480 anos de prisão como punição, conseguiu reduzir, se foi isso mesmo, ele reduziu muito, tá ligado? Mas eu achei só em alguns sites isso, em outros estavam falando realmente das 48 sentenças de prisão perpétua, que é muita coisa, gente, é muita coisa mesmo. E ele acabou ficando famoso por essas frases que ele falou, né? Por exemplo, essa frase falando, pô, não gosto de nenhum ser humano, inclusive de mim mesmo. Tem outra frase dele muito famosa que ele falou o seguinte: eu gostava de dirigir pelos bolsões ao redor do país e pensar nas mulheres que eu coloquei lá. Eu matei tantas mulheres que não consigo saber quantas. Então ele falava, eu gostava de dirigir meu caminhão pelas rodovias e pensar, olha, aqui eu enterrei 3, ali eu enterrei 5, lá eu enterrei umas 10 e por aí vai. Próximo cara aqui é o Edmund Kemper. Esse cara também é muito, muito doido. Eu só queria ver como era atirar na vovó. Mesmo quando ela estava morta, ela ainda estava sendo mordaz comigo. Eu não pude fazê-la calar a boca. Essas são duas frases muito impactantes que mostram dois dos piores assassinatos cometidos pelo Big Ed. O Edmund tem esse apelido de Big Ed por conta da sua altura, ele tinha 2 metros de altura. Imagina um serial killer com esse corpo. É um problema muito grande para a sociedade, certo? Inclusive foi um problema muito grande para a sociedade e primeiramente foi muito grande para a mãe e para a avó e para os avós, para falar a verdade. As primeiras pessoas que ele matou foram os avós. E isso tem muito a ver com os problemas que ele tinha com a mãe. E nem era tanto com os avós, eram problemas que ele tinha mais com a mãe mesmo. Porque a mãe meio que de certa forma falava que ele era gay, zoava ele por isso, colocou isso na cabeça dele e ele tinha uma tara nesse lance aí, meio bissexual. E talvez por isso ele foi atrás de mulheres pra estuprar mulheres, tá ligado? E talvez se afirmar pra mãe dele. Uma outra curiosidade desse cara e desse caso é que ele era considerado um gênio. Ele tinha um QI de gênio. Então ele tinha uma cabeça muito, muito elevada pra qualquer pessoa do mundo, não só pra um bandido. Ele matou 10 pessoas, esse cara. E o crime mais bárbaro talvez tenha sido com a mãe. Ele matou a mãe dele. Ele arrancou a cabeça dela fora. Como é que eu posso falar isso também de uma forma menor, assim? Ele enfiou o pênis dele assim na cabeça da mãe. Ele fez isso até ele poder ejacular ali, digamos, tá ligado? E quando a mãe dele já tava morta, ele arrancou fora as cordas vocais, porque ele disse que ele ouvia ela falando com ele ainda. Ela ainda xingava ele, ela ainda era grossa com ele. Ele não conseguiu calar ela nem com ela morta, que é o que ele fala no início ali. Então esse cara tinha sérios problemas mentais, só que apesar de tudo isso, ele era muito inteligente, igual eu falei. Então ele fazia tudo de um jeito que a polícia não conseguia achar ele. E era muito doido, porque a polícia não conseguia achar ele e ele andava com muitas provas, tá ligado? Ele, por exemplo, tirava fotos das vítimas, tá ligado? Ele também cortava cabeças de algumas vítimas e levava pra casa. Ele deixava muitas provas com ele mesmo, mas a polícia não conseguia achar ele. Então, cansado disso, cansado de fazer as coisas e não ser encontrado, ele se entregou pra polícia. Ele ligou pra polícia e falou, olha, eu matei tantas pessoas, tô aqui, venham me buscar. Levaram pra um hospital psiquiátrico, ele ficou lá por um tempo, depois de lá, foi pra uma cadeia só de serial killer. Ele tá lá até hoje, já tá com 71 anos. Ele hoje em dia tá esperando na Califórnia pra poder reivindicar um direito de ficar no semiaberto, ou seja, trabalhar fora e voltar pra casa de noite. Só que ele só tem direito de poder fazer esse pedido em 2024. Então daqui 4 anos ele vai poder pedir e provavelmente vão negar. Uma outra frase dele impactante que ele falou foi: quando eu vejo uma menina bonita andando na rua, uma parte de mim quer levá-la pra casa, ser agradável e tratar bem. Já a outra se pergunta como a cabeça dela ficaria em um espeto. Próximo cara que vai aparecer aqui talvez seja o pior de todos e por isso a gente deixou por último. O nome dele é Albert Fish. Eu sempre tive o desejo de infligir dor aos outros e fazer com que os outros me causassem dor. Eu sempre parecia gostar de tudo que doía.
Esse cara, ele viveu muito antigamente, ele já nasceu nos anos 1800 e ele foi ser ali um problema pra Nova York ali no início do século passado. Então ele é um caso bem mais antigo. E por ser um caso mais antigo, eu falei, era muito mais complicado pra eles acharem esse serial killer. Provavelmente os maiores serial killers que existiram foram nessa época. E a galera nem sabe, nem tem dimensão de fato de quantos crimes eles cometeram. Porque até pra, por exemplo, uma delegacia conversar com a outra, era muito difícil na época. Então era algo que facilitava o trabalho dele de certa forma. Quando ele tinha 5 anos de idade, o pai dele teve um ataque cardíaco, tá ligado? E não foi o primeiro problema que a família dele teve de saúde. A família dele tinha um longo, tipo assim, os pais, os avós, os bisavós tinham um histórico de problema mental. Então já era uma coisa que não ia dar muito certo de qualquer forma. Ele já veio com alguns problemas. Mas pra piorar, o pai dele teve um infarto quando ele tinha 5 anos e acabou morrendo e deixando ele órfão, né? Sem um pai, né? A mãe dele viu que não conseguiria cuidar do filho e foi lá e deixou ele no orfanato. Ele chegou no orfanato, então, numa época, vamos pensar, uma época bem mais difícil do que hoje em dia. As crianças daquela época eram bem piores do que as de hoje em dia e muito mais violentas. E as crianças batiam nele todo dia, mas batia mesmo, de deixar a criança roxa, tá ligado? Ele apanhava todo dia e com o tempo ele começou a sentir prazer na dor. Então as crianças começaram a bater nele e ele ficava excitado. Mesmo criança, ele já tinha pequenas ereções, tá ligado? E ele começou a ter esse costume. As pessoas batiam nele, ele tinha ereção. Virou uma coisa que ele aprendeu a gostar com o tempo. Depois de um certo tempo, a mãe dele conseguiu um emprego e foi lá no orfanato e pegou ele de volta e trouxe pra casa. Quando trouxe ele pra casa, aos poucos foi deixando ele sozinho em casa, confiando na liberdade dele. E logo quando muito pequeno, ele um dia desse saiu de casa, foi brincar num pé de uma árvore lá, um pé de cerejeira, uma cerejeira, subiu nesse pé de árvore e caiu lá de cima. E aí a gente não sabe se ele caiu ou se jogou pra poder sentir essa dor. Quando ele caiu, ele machucou muito, ele machucou a cabeça e isso de certa forma teria afetado ainda mais o mental dele, tá ligado? Daí em diante ele passou a ter algumas atitudes não normais. Por exemplo, quando ele ainda era criança, ele tinha um outro menino que era namorado dele e ele já praticava sodomização, uma criança com a outra. Não é normal isso, entendeu? Não é normal uma criança transar com nenhuma outra, tá ligado? Não é porque é um menino com um menino, mas não é normal isso. E ele já tava ali praticando sexo. Além disso, ele começou a praticar coprofagia. O que é coprofagia, sabe? Que é comer cocô. Em 1890, depois de um tempo, ele foi morar em Nova York e ali ele começou a fazer os seus vários crimes mesmo. Além de fazer os crimes, ele começou a se torturar e a ser sadomasoquista pra poder sentir prazer, porque ele sentia o prazer na dor, igual eu falei, né? Então era normal você ver ele em estados assim muito chocantes, né? Era uma pessoa que era estranha quando você via na rua, tá ligado? Porque tinha muitos machucados por se cortar, por se apertar, por se bater, por se morder. Inclusive, uma das manias dele era pegar longas agulhas e colocar entre o ânus e o testículo dele. Ele enfiava naquela pele ali no meio, ele enfiava lá no fundo. E ele pegava agulhas muito longas e fazia isso. Ele foi um cara que também tentou buscar aceitação no satanismo na época. Começou a apelar totalmente para esses lados, mostrando que realmente estava cada vez mais indo longe, se jogando nessas coisas, né? Bom, foi quando ele começou a levar para sua casa suas primeiras vítimas, que eram crianças. Ele começou a levar a criança para sua casa e o jeito que ele mais curtia torturar elas era com longas unhas que ele enfiava dentro delas, mas não é que ele arranhava, ele enfiava dentro delas, unhas assim, e mexia dentro delas. Ele fazia isso, ele espancava, ele torturava aí das formas mais pesadas possível, queimando, cortando, batendo mesmo assim, tá ligado? Ele foi bater nas crianças e depois de bater ele estuprava as crianças e aí ele chegou a esquartejar algumas outras ele chegou a guardar e quando ele guardava pra comer mesmo assim, pedaços dela. Entendeu? Praticar canibalismo. E depois de um bom tempo cometendo crimes, estima-se que ele fez isso com cerca de 400 crianças, então foi com muita gente que ele fez isso. Ele realmente é um dos maiores serial killer da história. Depois de um bom tempo fazendo isso, uma carta anônima chegou na polícia denunciando ele por assassinato de uma criança de 10 anos chamado Grace Butch. E o Fish, quando foi preso pela polícia, falou que realmente foi ele, confessou o crime, e inclusive ajudou a desvendar vários outros crimes. E ele falou que já tinha estuprado, torturado e matado mais de 400 crianças. E assim, foi tudo do jeito mais bizarro possível, porque ele estava ligado no satanismo, mas ele estava ligado em fazer uns rituais. Então, tipo assim, ele desmembrou, ele queimou, ele assou, ele estuprou,
Ele fez tudo que ele podia fazer das formas mais cruéis possível. E também, enquanto ele fazia isso, ele também fazia o mesmo com ele mesmo. Então, quando ele chegou na mão da polícia, ele já tava totalmente degenerado, mentalmente e fisicamente também, tá ligado? Ele tava dessa forma já. Isso já era em 1935. Já tinha passado um bom tempo, né? Lembra que ele foi pra Nova York em 1890, tá ligado? 45 anos. Bom, quando ele foi a julgamento, ele disse que vozes na cabeça dele mandavam ele fazer aquilo, tá ligado? E que ele realmente tinha muitos problemas mentais. E depois de 10 dias de julgamento, o júri concluiu que ele não tinha problemas mentais, coisa nenhuma, e que ele merecia sim uma punição pesada. E em 1936, ele foi executado na cadeira elétrica, pegou a pena de morte e foi executado. Antes de morrer, teve uma frase que ele falou que essa é pesada. Gosto de crianças. Elas são gostosas em todos os sentidos. Era um maníaco e aí nesse caso eu acho que realmente tem que morrer, tá ligado? Eu acho que num caso desse a pena de morte é muito... tipo, realmente tem sentido, tá ligado? Merecia morrer, enfim, filho da puta, né, mano? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Vamos bater aí a meta de like. Vamos se inscrever no canal. Compartilha com os amigos esse canal aqui. Estão quase chegando em 1,5 milhão de inscritos. Muito obrigado. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e ajuda a gente a chegar nesse número, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!